Espírito Santo. A Ti seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Santo, 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 santo é o Senhor. Nos prostramos diante dessa santidade, nos prostramos diante da Tua glória, nos prostramos diante do Teu trono de glória e de majestade, para Te adorar, para Te glorificar, para bendizer, exaltar, enaltecer o Teu santo e poderoso nome. Não há outro Deus além de Ti. Tu és o Santo dos Santos, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. A Ti seja o louvor, a glória, o poder, o domínio, a força. Tu és o Deus de Israel, o nosso Deus, o grande eu sou, o todo-poderoso. Não há outro Deus igual a Ti, não há outro Deus a quem nós adoramos. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Somente diante da Tua presença nos prostramos, somente diante da Tua presença nos dobramos, somente diante da Tua presença nos rendemos totalmente a Ti, Senhor. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a honra. Quão profundas riquezas e o saber do conhecer de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Bendito seja o Teu nome, exaltado seja o Teu santo e poderoso nome. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, querido, com muita referência, com muito temor, dando a Ele honra, dando a Ele glória. Somente Ele merece. Somente diante dEle nos prostramos e reconhecemos que não há outro Deus. Queremos adorá-lo com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Que a Tua palavra esteja em nossos corações, que os Teus mandamentos estejam dentro de nós, que a vida do Senhor esteja fluindo no nosso interior. Nós liberamos nesta manhã o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, sonda cada coração nesse momento. O Senhor conhece cada vida que aqui está. O Senhor nos chama pelo nome, Senhor. O Senhor nos escolheu, fomos escolhidos, fomos eleitos. No meio de uma multidão, o Senhor nos elegeu como filhos de Deus, para glorificar o Teu nome, para falar das Tuas grandezas, para proclamar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Hoje podemos dizer: somos livres para Te adorar, somos livres para Te servir, somos livres para declarar o nosso amor a Ti, a nossa gratidão ao Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos resgatou. Muito obrigado porque o Senhor nos curou. Muito obrigado porque o Senhor abriu o nosso entendimento, o Senhor abriu nossos olhos, o Senhor abriu nossos ouvidos, e nós podemos dizer que nós ouvimos a voz do nosso pastor amado. Obrigado porque fazemos parte deste rebanho. Muito obrigado, Pai. A nossa gratidão a Ti, Deus, nosso louvor, a nossa alegria. Queremos celebrar o Senhor com alegria, com júbilo, com cânticos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos, e conhece as minhas lutas, as minhas guerras, em nome do Senhor Jesus. E perdoa, Senhor, todos os meus pecados que eu tenho cometido contra Ti, pecados por pensamentos, por palavras, por atos, por obra, por omissão. Em nome do Senhor Jesus, apaga, Senhor, todas as minhas transgressões. O Senhor nos prometeu que todas as vezes que nós nos reuníssemos no mesmo lugar, em duas ou mais pessoas, o Senhor disse, está escrito na Tua palavra: eu estou no meio de vós. Então perdoa, Pai, todos os nossos pecados, e aceita a nossa adoração, o nosso louvor,
a nossa gratidão. É o que pedimos e oramos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Levanta sua mão para o alto, fala: Satanás, demônios, principados e potestade, toda a força do mal que se levanta contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra a minha igreja, contra a minha saúde, contra os meus negócios, contra as minhas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo agora, no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu desfaço agora todas as suas obras contra a minha vida, obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, magia negra, seja desfeito agora pelo ministério dos anjos. Nós amarramos agora toda a força do mal e ordenamos: sai da minha vida, sai da minha saúde, sai da minha casa, da minha família, sai da minha igreja, sai dos meus negócios, espírito de facção, espírito de contendas, de discórdia, de imoralidade, de impureza, da maldade, vai embora agora, vai para o outro lado da linha, amarrado e sem força, e não volte nunca mais. É uma ordem que estamos dando em nome de Jesus. E você que crê, dê um glória a Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor, Ele é digno de todo louvor. Santo, 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 santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar. Bom dia, amada igreja, povo caríssimo, né? Lindo. Aqui está o povo mais caro e mais bonito da face da terra. Amém? Amados, na terça-feira nós temos um estudo muito profundo. Os irmãos estão tendo oportunidade de crescer na palavra, né? Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem fala isso não é o pastor, é o próprio Senhor Jesus. E Oséias vai dizer que o meu povo está sendo destruído porque falta o quê? Então nós precisamos de conhecer as Escrituras. Eu conhecendo as Escrituras, eu conheço as promessas de Deus para a minha vida, eu conheço a vontade de Deus para a minha vida, eu conheço a maneira como lidar com todo tipo de guerra e de batalha. Então nós precisamos nos treinar, irmãos. Os espíritos estudam livros e mais livros e saem fazendo um monte de coisa aí, os maçons, enfim. Todo aquele que serve um Deus, eles se dedicam a esse Deus que eles acreditam, né? O budista, enfim. O único povo que serve um Deus vivo, invencível, inabalável, são os cristãos. E os cristãos estão um pouco relaxados, né? Às vezes a gente só abre a Bíblia aqui no culto. Então nós precisamos de conhecer as Escrituras, examinar as Escrituras, porque nela está a vida eterna e todas as promessas para nossas vidas de bênção, né? E também de maldição, né? Se nós obedecermos, as bênçãos correrão atrás de nós. Se nós não obedecermos, tem uma lista lá do que vai acontecer negativamente contra nossas vidas. Então nós precisamos conhecer tanto o bem quanto o mal, e nós somos conhecedores agora, né? O problema de Adão todo foi esse, e não conhecia o mal, mas ele queria ter conhecimento do mal. Aí ele desobedeceu a Deus, e hoje nós temos essa guerra. Conhecemos o mal, conhecemos o bem, mas a nossa tendência é mais praticar o mal do que o bem. Então nós precisamos de ler mais, orar mais, adorar a Deus. Como que eu adoro? Eu adoro a palavra de Deus. Quando eu falo que eu adoro a Deus, eu tenho que adorar aquilo que sai dele. Eu tenho que adorar o que ele me manda fazer. Eu tenho um prazer em conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Se eu não o conheço, eu não posso fazer conhecido. Então nós precisamos ter esse coração, essa inteligência de que eu preciso adorar a Deus como? Adorando a sua palavra. O que ele fala, o que ele pensa, o que ele me direciona, eu preciso realmente obedecer. Jesus diz que aquele que tem os meus mandamentos é o que me ama. Então a maneira que eu tenho de expressar o meu amor a ele é obedecendo a sua palavra. Amém? Então vamos declarar o que está no nosso coração. Malaquias 3:8, a partir do 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizei nos dízimos e nas ofertas alçadas: com maldição sois amaldiçoado,
porque a mim me roubais, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim, e não derramar sobre vós uma bênção tal, por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar uma bênção tal, que dela, aleluia, é promessa de Deus, derramar uma bênção abundante, irmão, isso é para nós, e nós precisamos às vezes de estar lembrando Deus, o Senhor prometeu, e eu tenho me esforçado, para poder praticar a palavra, porque no praticar a palavra, nós estamos dizendo, eu aprendi a lição, e eu quero fazer tudo de acordo com o que o Senhor tem me ensinado, para que o meu inimigo não ache brecha na minha vida, para que nós não precisamos nem de orar, é Ele que está prometendo, que as bênçãos nos alcançarão, quando nós obedecermos a sua palavra. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Tudo que nós precisamos, irmão, é ser agradável diante do Senhor. Não tem nenhum pai, nenhuma mãe que não ama o filho, que tem prazer no filho que obedece. É tão gostoso você saber, meu filho me obedece, meu filho, ele ouve os meus conselhos. Isso te atrai mais, você ama todos, mas aquele que te obedece, você tem um certo carinho por ele. Então com Deus não é diferente, a promessa é para todos nós, mas nem todos querem obedecer. Então vamos pelo menos nos esforçar em ter alegria, porque dizimar e ofertar tem que se tornar um prazer na nossa vida, é algo que nós estamos fazendo para a eternidade. Tudo que nós plantamos aqui na terra vai ficar na terra, mas quando eu estou ofertando, eu estou dizimando, eu estou adorando a Deus com o meu dízimo, com a minha oferta, com alegria, eu estou plantando a eternidade. É isso que vai valer, é onde o ladrão não vai roubar, a ferrugem e a traça não vai chegar para destruir o que é nosso, amém? É um tesouro no céu. Tira a sua oferta, seu dízimo, vamos estar orando. Aleluia, vamos ficar de pé, você que pode, aleluia. Senhor, que a minha oferta, que as nossas ofertas, que os nossos dízimos, que estamos plantando no Teu reino, que chegue diante de Ti, como um aroma suave, como um perfume agradável, como um incenso que está sendo queimado no Teu altar. Que o Senhor receba, Pai, como nossa adoração, como nosso louvor, como sinal da nossa obediência à Tua palavra. Que sejamos uma terra deleitosa, sejamos uma terra prazerosa, e tudo que plantarmos possa dar fruto para a glória do Teu nome. Cumpre a Tua promessa em nossas vidas, Senhor. Repreende o devorador para que não consuma o fruto da nossa terra. No nome santo do Senhor Jesus, em nome santo do Senhor Jesus, nós consagramos essa semente preciosa, que haja com abundância sempre no nosso celeiro, para que em tudo possamos glorificar o Teu nome com grande abundância, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, com alegria no nosso coração, nós depositamos no Teu altar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode trazer, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, que alegria estar aqui nessa manhã. Feche os seus olhos, vamos estar orando. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã maravilhosa, por esse dia maravilhoso. Esse é o dia que o Senhor fez, e nele nós queremos nos alegrar, saber que o Senhor é o nosso Deus, de saber que o Senhor é o nosso Pai,
Por isso, nessa manhã, nós confiamos a nossa vida ao Senhor. Nós queremos reconhecer a Tua soberania e o Teu governo sobre as nossas vidas e sobre este lugar. E nós oramos, nós clamamos nessa manhã para que seja derramado sobre nós o Teu Espírito, Deus, para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que o Senhor ilumine, Deus, os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos conhecer a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos dar ao Senhor toda a liberdade. Nós invocamos o Teu Santo Espírito que o Senhor prometeu que enviaria a nós. O Senhor disse que Ele viria a nós e nos ensinaria todas as coisas. Então, nessa manhã, nós permitimos o Senhor nos ensinar, Deus. Nós queremos aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Que o Senhor tenha liberdade nas nossas vidas. Nós repreendemos tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que não vem do Teu Espírito, tudo aquilo que não vem da Tua palavra, tudo aquilo que não vem do Teu reino, nós rejeitamos nessa manhã. E nós queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, vamos abrir a Bíblia na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 6. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 6. Amém? Todos encontraram? Paulo, ele vem narrando alguns fatos da sua vida e ele vem falando assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, eu completei a corrida e perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia. Não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Então Paulo aqui, ele está talvez dentro dos seus últimos dias, ele está dentro de um contexto de muita perseguição dos cristãos. Paulo, ele estava nesse momento onde ele vem escrevendo essa carta a Timóteo, ele estava preso em Roma, e dentro daquele contexto, os cristãos, eles estavam sendo mortos, sendo totalmente martirizados por causa da sua profissão de fé. E Paulo, ele escrevendo essa carta a Timóteo, ele vem narrando algumas coisas que são muito importantes para que nós possamos nos atentar a essa palavra que, às vezes, nós ouvimos muito essa palavra. E, às vezes, nós ouvimos ela dentro de um contexto triste para muitas pessoas. Porque essa palavra ela é muito citada em velório, em algumas ocasiões de partida de algumas pessoas que estiveram no nosso meio. E Paulo aqui, ele vem falando também nos últimos dias da sua vida aqui na terra. Mas Paulo, ele vem falando de uma coisa que ele já estava falando há muito tempo, ele só estava, na verdade, reforçando para os seus discípulos aquilo que ele já havia ensinado através das cartas, através do seu testemunho de vida. E Paulo, ele começa, ele fala assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como um vinho na oferta de libação. Então, se a gente for começar a atentar, Paulo, ele não está falando algo da sua imaginação. Porque quando Paulo, ele está falando que ele está sendo derramado como um vinho, essa era um tipo de oferta que foi instituído no Antigo Testamento sobre a forma de você ofertar algo a Deus. E a libação, a libação é um tipo de oferta
quando você oferece um líquido que é derramado diante do altar de Deus. Então, usava-se esse tipo de oferta para o elemento que era derramado era algo muito precioso. Era usado naquele tempo o vinho, o azeite, o leite e outras coisas preciosas naquele tempo. Então, quando Paulo ele está falando que o fim da sua vida está chegando e ele agora já está sendo derramado como um vinho, ele está derramando agora a sua vida diante do Senhor. A sua vida é uma oferta de libação a Deus. Paulo está narrando aquilo que os antigos fizeram, quando eles chegavam diante de Deus, através dos seus sacrifícios e ofertas, e ofertava algo agradável a Deus. Agora Paulo ele está narrando a sua vida como uma oferta de oblação. Ou seja, Paulo ele está falando que a sua vida, aquilo que é precioso, ele está derramando diante do Senhor como uma oferta. E se a gente perceber o que Paulo ele está escrevendo a Timóteo, ele narrou aos irmãos aos romanos. Então, quando ele escreve a carta aos romanos, ele fala assim: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando Paulo ele está falando para Timóteo, ele está falando de um estilo de vida que ele tinha. Paulo ele está falando para Timóteo que a sua partida está chegada, que a sua partida estava perto, que os seus dias eram poucos, mas ele estava ensinando para Timóteo algo que ele havia vivido no meio das igrejas, pelo qual ele instituiu, pela qual ele abriu no percurso, na sua trajetória terrena. Então, quando Paulo ele está falando sobre que a sua vida era uma oferta, ele fala para os irmãos de Roma que eles deviam apresentar o seu corpo como oferta, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E então a gente começa a perceber sobre essa importância de que as nossas palavras elas estejam atreladas a um estilo de vida. Então, quando Paulo ele fala da sua partida e ele fala que a sua vida era uma oferta, ele está falando de um estilo de vida que ele tinha, que ele vivia e que agora ele estava chegando ao fim, mas aquela palavra ela estava carregada de uma vida entregue, de uma vida de sacrifício ao serviço e ao propósito de Deus. Então a gente consegue perceber na vida de Paulo todos esses requisitos que Paulo ele está falando, ele está narrando nos seus últimos momentos de vida. E isso é muito importante que a gente tenha essa reflexão, irmãos. Sabe, eu não sei qual é o que vai determinar os nossos últimos dias, quais serão as palavras que vão marcar a nossa vida, a nossa passagem aqui por essa terra. E o interessante que eu comecei a observar na vida de Paulo é que ele narra, dentro desse contexto, ele narra sobre o seu esforço, a sua dedicação e o seu foco em cumprir um propósito. Então, quando Paulo ele foi chamado, então, dando testemunho acerca daquilo que ele foi chamado, quando ele está diante do rei Agripa, ele fala: olha, eu não fui negligente à visão celestial, a visão que me foi confiada, de abrir olhos ao cego, de libertar das prisões aqueles que estão oprimidos. Então Paulo ele tinha consciência plena da sua vocação, da sua eleição, do seu chamado. E Paulo, dentro desse contexto, ele começou a viver esse propósito. Ele começou a combater esse bom combate. Ele começou a correr essa corrida. E ele guardou todos esses valores que lhe foi entregue quando ele conheceu o Senhor Jesus. Então, uma coisa muito importante é que nós tenhamos essa consciência de que no final de tudo, a nossa vida possa ser uma oferta agradável ao Senhor. E uma coisa que nós devemos aprender muito com Paulo é sobre esses valores que ele conseguiu transmitir
para aqueles que o ouviam, para aqueles que estavam perto dele. Se a gente for olhar para a vida de Jesus, a vida de Jesus é marcada por uma palavra na cruz. Quando Jesus ele está partindo, ele fala assim: Pai, eu te glorifiquei-te aqui na terra, tendo realizado ou consumado toda a obra que tu me confiaste. A palavra de Jesus é diferente, porque Jesus não errou em nada daquilo que lhe foi confiado. Então Jesus ele vem falando que ele guardou, ou que ele cumpriu todo o propósito que foi lhe confiado. E a vida de Jesus, ela também foi uma oferta agradável a Deus. A vida de Jesus, ela também foi uma oferta que foi aceita diante de Deus, porque ele não tinha defeito, não se achou nele culpa nenhuma, não se achou nele nenhum defeito. Ele passou diante de todas aquelas autoridades e ninguém conseguiu achar nenhum defeito nele, porque ele foi perfeito em todo o propósito que lhe confiado. E aprendendo com Paulo, nós vamos caminhar um pouco mais e atentar para algumas coisas importantes que Paulo ele vem narrando aqui nessa carta endereçada a Timóteo. Ele fala assim: olha, o momento da minha partida se aproxima. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu completei a corrida e perseverei na fé. Uma coisa importante que Paulo ele vem falando é sobre ele combateu o bom combate. E um dos nossos maiores desafios, irmãos, é permanecermos combatendo esse bom combate. E uma coisa que eu achei interessante sobre esse combater o bom combate é que Paulo também ele vem ensinando a alguns irmãos sobre como combater esse bom combate. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3, Paulo ele vem ensinando sobre que combate é esse. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 3, ele vem falando assim: porquanto, embora vivendo como seres humanos, nós não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra, elas não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruímos vãs filosofias, arrogância, que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Estamos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançarmos a perfeita obediência. Então, quando Paulo ele vem falando sobre esse bom combate que ele combateu, ele também ensinou como combater esse combate. O nosso maior combate, irmãos, não é lutar contra o nosso próximo. Em Efésios, Paulo fala que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Então nós temos que aprender a lutar. Às vezes nós lutamos muito e não alcançamos porque lutamos de uma forma errada. Combatemos o inimigo, nem é inimigo, mas nós achamos que é inimigo e nós combatemos aquilo, o alvo errado. Então Paulo ele vem falando sobre aonde são as nossas batalhas. E as nossas batalhas, esse bom combate que Paulo ele combateu, era na sua mente. Era o combate na sua mente. E quando Paulo ele vem falando desse combate, lá em Efésios também ele fala que no demais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele vem falando sobre como nós devemos nos portar, nos revestindo de toda a armadura de Deus. Ele vem falando do capacete da salvação, do cinturão da verdade, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, da sandália da preparação da pregação do Evangelho, do escudo da fé e da espada do Espírito. Paulo ele vem nos dando armas espirituais, ensinando os seus discípulos, ensinando o seu rebanho como combater o bom combate da fé.
como combater dentro do seu reino pelo qual ele o alistou, do seu reino dentro do qual ele está vivendo. Ele está ensinando como nós devemos combater o bom combate. E às vezes nós queremos lutar com a nossa força. E às vezes nós queremos vencer as nossas adversidades com pensamentos positivos. Às vezes nós não usamos dos recursos espirituais para vencer batalhas espirituais. Às vezes nós queremos usar armas carnais para vencer guerras espirituais. E por isso nós somos enfraquecidos e às vezes nós perdemos essa batalha porque nós não estamos lutando da maneira correta. Irmãos, se você estiver atento àquilo que Deus Ele quer nos ensinar, até mesmo nos avisos, foi nos passado uma mensagem. E às vezes nós não estamos atentos ao que Deus quer, ao que Deus está insistindo conosco, para que nós venhamos aprender. O pastor dando aqui os avisos, e falando sobre a importância do conhecimento, sobre a importância de nós participarmos dos cultos de ensino, dos cultos onde nós somos doutrinados, fundamentados no Senhor, para que nós possamos crescer e vencer. E às vezes nós não damos valor a esse bem precioso que está sendo ofertado neste lugar, e por isso que há muitos no nosso meio que estão dormindo e que estão perecendo, porque a palavra ela já foi escrita há muito tempo atrás. Oséias, ele conseguiu no seu tempo discernir: olha, o meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. O conhecimento, nós não temos o conhecimento, não é porque nós não temos oportunidade. Nós não temos o conhecimento porque às vezes nós estamos o rejeitando. Então, quando Paulo ele vem falando desse bom combate da fé, Paulo ele vem ensinando aos irmãos de Coríntios como combater. Ele fala: olha, ainda que nós andamos na carne, ainda que nós vivemos como seres humanos, nós não somos as armas da nossa guerra, as armas do nosso combate, elas não são desse mundo. As armas da nossa milícia, do nosso embate, do nosso combate, elas não são terrenas, elas são espirituais. E Paulo ele vem falando para que essas armas elas servem? Para aniquilar, para destruir sofismas, altivez, pensamentos de rebeldia que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque o que este mundo ele quer fazer é nos doutrinar para que nós sejamos rebeldes, para que nós sejamos contra os princípios e os valores eternos, achando que a Bíblia e os princípios e os valores de Deus são ultrapassados. Irmãos, nós somos chamados ao reino de Deus, e o que tem que invadir o nosso coração e a nossa vida é a cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus é uma cultura de honra, é uma cultura onde tem princípios e valores que são inegociáveis. Nós não podemos negociar princípios e valores do reino de Deus. Na cultura do reino de Deus, o maior é aquele que serve. A cultura do reino de Deus, servir é uma honra. Na cultura do reino de Deus, dar é um privilégio. Mas dentro desse mundo em que nós estamos vivendo, esse sistema, esse conhecimento que se levanta contra os princípios e os valores da cultura do reino de Deus, é melhor receber, é melhor ser servido. A honra é ser servido, a honra é receber. Então nós temos que começar a combater esse bom combate, a batalhar para que aquilo que nos foi entregue seja guardado até o dia da vinda do Senhor para nós. Nós temos que ser zelosos em cuidar daquilo que nos foi dado gratuitamente, que é Jesus. Nós devemos zelar em deixar que essa cultura do reino de Deus, ela seja implantada dentro de nós.
Jesus, ele tinha prazer em servir aquele que tinha necessidade. Jesus, ele tinha prazer em estar com pessoas que não tinham estrelas. E às vezes a cultura deste reino, ela é diferente. E ela quer dominar o nosso coração e a nossa vida, fazendo com que nós nos envolvemos somente com os nossos próprios interesses, fazendo com que nós viemos nos envolver somente com as nossas próprias necessidades, esquecendo daquilo que nos foi confiado. Então, quando Paulo ele vem narrando sobre esse bom combate, irmãos, Paulo ele combateu o bom combate. Paulo ele viveu esse bom combate da fé. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, nós já lemos. Em Efésios 6, 10 vem falando da armadura de Deus. Então, irmãos, agora vamos partir para esse outro ponto que Paulo ele vem narrando sobre um fato muito interessante, sobre ele completou a corrida. Então, o primeiro embate que Paulo ele vem falando de algo da mente, sobre a importância de nós guardarmos a nossa mente, os nossos pensamentos em Deus. Agora Paulo ele vem falando sobre a corrida da fé, ou ele completei a corrida, que está muito algo relacionado ao corpo. E Paulo ele vem falando, quando ele vem falando sobre a corrida da fé, ele vem falando sobre um estilo de vida. Então, quando nós falamos, Paulo ele estava tendo alusão aqui a um atleta daquele tempo, a uma pessoa que praticava algum esporte. Então, Paulo vivia dentro desse contexto, ali naquele contexto romano, haviam arenas de combate, talvez tinha arenas de disputas de jogos, ou em algumas competições de esporte daquela época. E Paulo agora ele vem falando sobre essa corrida que ele completou. E essa corrida ela está refletindo ao seu corpo. E Paulo ele vem trazendo algumas coisas importantes dentro desse negócio, dessa palavra que nós precisamos entender. Quando ele vem falando dessa completar a corrida, que está relacionada ao corpo, Paulo ele vem falando de disciplina, de uma alimentação adequada e do foco que ele tinha. Então, o autor de Hebreus, ele vem falando, Hebreus 12, Hebreus no capítulo 12, ele vem falando assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Então, o autor de Hebreus, ele vem falando sobre uma das coisas importantes que nós devemos ter nessa corrida em que nós estamos: foco naquele que nos criou, ou foco naquele que nos chamou. O autor de Hebreus ele está falando que embora que nós consideramos que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposto.
Nesse segundo ponto, Paulo, ele vem falando sobre ele completar a corrida. Então, Paulo, ele estava completando a sua corrida, ou a sua carreira aqui na terra. Mas nós ainda acreditamos, pelo menos assim eu acredito, nós ainda estamos correndo essa corrida. E no percurso dessa corrida, nós precisamos aprender a ter disciplina, nós precisamos aprender como esse corredor, aquele que pratica, que há uma necessidade do nosso corpo estar bem, nós precisamos ter uma alimentação adequada e nós precisamos ter foco, de saber aonde nós queremos chegar, de saber para onde nós estamos indo. E o autor de Hebreu, ele vem falando, olha, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, o qual foi, por causa do jugo que lhe fora postor, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então Paulo, ele vem falando sobre essa corrida que nós devemos correr. Irmãos, e é muito importante que nós possamos atentar a essa palavra que Paulo, ele está ensinando a Timóteo. A corrida, aquele que corre, o corredor, ele precisa ter um foco, ele precisa ter um alvo, e dentro desse alvo, ele precisa se submeter aos desafios para alcançar esse alvo. E nós também, como cristãos, nós também nós também fomos chamados a correr essa carreira. Também foi proposto a nós essa corrida de alcançar o plano eterno de Deus para nós. Nós também estamos numa corrida. Nós também estamos, desde o dia em que nós confessamos Jesus, ali foi o nosso ponto de largada. Ali foi o nosso início de uma trajetória vivendo o propósito de Deus. Mas ali é o nosso ponto de início. E há uma necessidade de nós completarmos essa corrida. Porque Paulo, quando ele vem falando a Timóteo, ele vem falando que há uma coroa, há uma premiação para todos aqueles que venceram. E se a gente olhar as cartas de João, lá em Apocalipse, Jesus, ele vem falando, ele assim, ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida. Ao vencedor eu darei o direito de andar de vestes brancas. Então ali, a igreja, a gente vê que nos últimos tempos, quando João ele está narrando sobre a igreja, sobre os desafios da igreja, e ele vem falando sobre aqueles que guardarem, perseverarem, combaterem o bom combate, ele está falando sobre o prêmio que eles vão alcançar. E há também para nós um prêmio, há também para nós uma coroa, há também para nós um galardão. Por isso há uma necessidade de nós continuarmos correndo essa carreira que foi nos proposta. E dentro dessa carreira, um dos meus maiores desafios é ter disciplina. Você tem que começar a identificar quais que são os seus desafios. E eu percebi que eu sou uma pessoa muito indisciplinada. Às vezes eu traço um plano, um objetivo, e às vezes eu começo bem, mas no meio do percurso eu não consigo cumprir com aquilo que eu tracei como meta para alcançar o objetivo que eu tinha no final. Então, um dos meus maiores desafios é ter disciplina. E eu estava refletindo algumas coisas, irmãos, como que é importante a gente atentar para a palavra de Deus e ter disciplina em algumas coisas. Eu estava imaginando a seguinte questão. Nós sabemos que é muito importante guardar a palavra de Deus. Jesus, ele disse, aquele que me ama, ele tem os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então o pastor falou de alguns versículos aqui sobre a importância de guardar a palavra. Às vezes nós estamos perecendo porque nós não temos o conhecimento. Às vezes nós estamos errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então sim, a Bíblia ela vem nos dando vários sinais de alerta sobre a importância do conhecimento. E às vezes nós não atentamos e não somos disciplinados para essa questão de guardar a palavra. No meu início da conversão, eu estava lembrando que a gente tinha a escola bíblica e a gente tinha um desafio de guardar 4 versículos, um versículo por semana.
A cada aula era apresentado um assunto, a gente aprendia sobre salvação, santificação, redenção, o assunto que estava proposto ali, e no final da aula, a gente era passado o desafio de guardar um versículo sobre aquele assunto. E eu fiquei pensando sobre essa importância de termos disciplina. Eu até comecei a fazer uma conta, mas eu não consegui chegar ainda ao final dela. Mas imaginamos, vamos colocar assim, de todos nós aqui, nós acreditamos que todos, vamos partir desse ponto, que todos são convertidos. Vamos colocar aqui um grupo de 1 a 5 anos de conversão. Mais ou menos, quem é a média tem de 1 a 5 anos de conversão? Então, temos aqui, ó, você, Mateus, 5 anos? Vai converter então, porque você já está há anos na igreja. Então, de 1 a 5, de 6 a 10 anos. Quem aqui tem a média de 6 a 10 anos de conversão? E de 11 a 15. Então, vamos partir lá na escola bíblica, eu lembrava que eu guardava um versículo por semana, até mais. Então, no meu início. Vamos partir desse ponto que se nós fôssemos disciplinados em guardar a palavra. Então, essas pessoas que têm de 1 a 5 anos, vamos colocar se você guardasse um versículo por mês. É difícil? Um versículo por mês é difícil? Então, se você guardasse um versículo por mês, e se você tivesse essa média de 1 a 5 anos, eu peguei o máximo, de 5 anos, hoje você saberia 60 versículos. Então, quando falar assim, ó, santificação, aí você ia falar, buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E outros versículos mais. Você teria versículos sobre, como, nossa, eu pequei, o que devo fazer? Aí João, ele vem orientando, filhinho, não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai, que ele é fiel e justo para vos perdoar. Então, para que serve a palavra? A palavra, ela serve para a gente combater as batalhas que vamos enfrentar. A palavra, irmãos, ela não é uma espada para nos ferir. A palavra, ela é o remédio para nos curar. Ela é a espada para a gente combater o nosso inimigo. E ela é o remédio para nos curar. Então, nós temos que aprender como que a disciplina, ela nos levaria a viver uma vida plena diante de Deus. Então, eu fiz mais ou menos o cálculo. Se você tivesse 5 anos e você guardasse um versículo por mês, hoje você saberia 60 versículos da Bíblia. Se você tivesse, se você tivesse 5 anos e você guardasse 2 versículos por mês, que não é difícil, hoje você saberia 120 versículos. Mas se você fosse uma pessoa disciplinada e doutrinada em guardar um versículo por semana, hoje você saberia 240 versículos. Isso é muito, irmãos. Quem aqui talvez sabe 240 versículos? Mas se você tivesse de 6 a 10 anos, e você guardasse um versículo por mês, eu tenho 10 anos de convertido, se eu conseguisse guardar um versículo por mês, hoje eu saberia 120 versículos. Se eu guardasse 2, eu saberia 240. Se eu guardasse 4, como eu comecei, hoje eu estava sabendo 480 versículos por mês. Então, se você tiver entre 11 e 15 anos, e você guardar um versículo, hoje você saberia 180 versículos da Bíblia. Se você tiver entre 11 e 15, você guardasse 2, você saberia 360 versículos. Sabe o que isso quer dizer? Que a cada dia de um ano, você poderia recitar um versículo. Porque você sabe 360 versículos. O ano tem que ser 365. Mas você poderia a cada dia recitar um versículo. Dentro de um ano. E se você guardasse 4 versículos, e tivesse na média de 15 anos convertido, você saberia 720 versículos. Olha quão importante nós termos uma disciplina na nossa vida, irmãos. Se a gente conseguisse ser disciplinado e guardar, quando Paulo, agora vamos passar para esse momento, quando Paulo ele vem falando assim, olha, eu guardei a fé, irmãos, guardar a fé não é guardar, não é a gente se guardar em pensamentos positivos. Guardar a fé não é perseverar em expectativas otimistas, mas é protegê-las. É como
um bem precioso, que é lutar com todas as forças. Então, quando Paulo ele vem falando sobre a importância de guardar a fé, ele fala assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. E é sobre justamente que isso Paulo ele está falando, de guardar a fé. Esse guardar a fé é você proteger aquilo que foi lhe confiado. Paulo protegeu a visão que lhe foi confiada, de abrir olhos aos cegos. Paulo ele guardou a sua carreira. Ele guardou a sua vida em Cristo, ao ponto de falar para aqueles que estavam seguindo, ao ponto de falar para aqueles que estavam perto dele, falar: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, irmão, nós temos que aprender a ser disciplinado nessa corrida em que nós estamos. Talvez você fale assim: nossa, hoje eu tenho 5 anos de convertido, e talvez dentro dessa média era para mim saber 60 versículos ou 100 versículos, e eu não sei nenhum. Mas a partir de agora nós podemos ser disciplinados em começar a guardar a palavra, irmãos. Eu calculando dentro da minha média aqui, quando eu comecei a guardar 4 versículos. E calculando o tempo de conversão, hoje era para mim saber no mínimo 720 versículos, no mínimo. E eu consigo perceber assim, o quanto que a falta de disciplina, ela compromete a nossa vida com Deus. A nossa falta de disciplina, às vezes com alimentação, uma alimentação inadequada, com um estilo de vida inadequado, ela compromete a nossa saúde física. E a nossa falta de disciplina com a palavra de Deus, com os valores do reino de Deus, ela compromete a nossa eternidade. Irmãos, às vezes os nossos dias são abreviados aqui na terra pelo nosso estilo de vida. Quantas pessoas novas que partiram porque tinham um estilo de vida totalmente desenfreado, viveu entregues às drogas, ao alcoolismo, à prostituição, à imoralidade. Aquele estilo de vida ceifou ou abreviou os dias daquela pessoa. E às vezes nós não atentamos para aquilo que nós estamos alimentando, espiritualmente falando. Às vezes nós não atentamos para o alimento que nós estamos dando para a nossa alma, para o nosso espírito. Paulo, quando ele vem falando dessa carreira, desse bom combate, dessa carreira que ele seguiu, ele vem falando de um estilo de vida que ele tinha. Ele vem falando sobre a importância de guardar, de combater o bom combate. Na primeira carta aos Coríntios, ainda falando dessa corrida, Paulo ele vem falando, você não precisa abrir, só para a gente andar aqui um pouco, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, no versículo 24, ele fala assim: olha, não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. É isso, para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar a coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então Paulo tinha um estilo de vida de muita disciplina, de uma boa alimentação e de um foco. Paulo ele sabia lutar as suas lutas em Deus. E é uma coisa que nós devemos aprender isso, irmãos. Porque talvez nos últimos dias da sua vida, talvez alguém pode expressar essa frase num momento triste de uma despedida. Mas será que essas verdades, elas fizeram parte da minha história aqui na terra? Elas fizeram parte da minha vida? Então é muito importante, irmãos,
nós atentarmos sobre esse valor da palavra de Deus na minha vida. Nós guardamos aquilo que é importante. E se nós conseguimos guardar a palavra de Deus, nós estamos manifestando a Deus que a sua palavra é importante para nós. Então aprenda a valorizar essa palavra que pode não só trazer salvação para a sua vida, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. Sabe, o autor, eu não lembro, não sei se Paulo, ele fala assim que, o autor de Hebreus, ele vem falando que é necessário que nós venhamos a pegar com mais firmezas as verdades ouvidas, para que dela não venhamos nos apartar. Então há uma necessidade de nós estarmos valorizando mais essa palavra, de estarmos guardando. Entra num desafio dentro da sua realidade. Talvez tem pessoas aqui que vai conseguir guardar um versículo por mês, mas isso é o suficiente para você. Talvez tem pessoas que vão conseguir guardar 2, outros 4, mas começa a guardar a palavra de Deus, começa a usar a palavra de Deus dentro dos desafios que você está vivendo. Começa a usar a palavra de Deus como o seu escudo e como a sua espada, como a sua proteção, como o seu socorro. Porque a palavra de Deus, ela vem falando, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É habitar dentro da palavra. É saber que eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas quando Paulo ele estava falando isso, ele fala assim, olha, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então há uma necessidade de que nós possamos mesmo ter essa convicção de qual carreira nós estamos correndo, dessa corrida da fé e desses valores que nós devemos guardar nessa trajetória para que nós não venhamos nos perder no meio do caminho. Coloque-se de pé. Feche os seus olhos. Nós precisamos aprender a lutar. Sabe, Paulo, ele vem orientando os irmãos. A nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. As nossas armas, elas não são carnais. Então começa a batalhar dentro da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz ser forte e corajoso. A palavra de Deus diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador. Então começa a declarar para você mesmo a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Porque não há nada impossível para Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá? Se você está fraco, cansado, Ele mesmo diz, vinde a mim. O Senhor tem descanso para você. Ele tem descanso para a vossa alma. Por que te afliges dentro de mim, ó minha alma? Por que te perturbas? O Senhor tem alívio para a sua alma. Ele tem descanso para a sua alma. Ele tem alívio para as suas aflições. Ele dá força ao que não tem nenhum vigor. Ele levanta o caído. Ele liberta o oprimido. Ele mesmo disse, eu sou o bom pastor.
E o bom pastor dá vida pela sua ovelha. Ele mesmo disse: agarrada eu vou buscar, a que está perdida eu vou buscar, a que está quebrada eu vou ligar, a ferida eu curarei. Para cada dificuldade da sua vida, Deus tem uma palavra de vitória. Para cada dificuldade do seu coração, Deus tem uma palavra de escape. Para cada fraqueza do seu coração, Deus tem uma palavra de força. Para cada ferida da sua alma, Deus tem um remédio através da sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Achadas tuas palavras, logo as comi, e elas foram para mim gozo e alegria para o meu coração. Porque viva, eficaz é a tua palavra. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. Viva, eficaz é a tua palavra, Senhor. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, e tenha o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Fazendo assim, o teu caminho será próspero e você será bem-sucedido. Começa a declarar a palavra de Deus no seu coração. Começa a declarar para você mesmo a palavra de Deus. Começa a dizer para você mesmo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Começa a dizer para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Começa a declarar a palavra de Deus na sua vida. Tudo é mais, irmãos, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é justo. Se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente e o vosso coração. Que habite em vós ricamente a palavra de Deus. Que habite no seu coração. Que habite no seu coração ricamente a palavra de Deus. Guardarei os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Revista nessa manhã toda a armadura de Deus. De toda a armadura. Sede firme, sede fortalecidos. A palavra de Deus ela é alívio para a sua alma. Ela é refrigério para o seu coração. Ela é força para o seu espírito. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede
Sede fortalecidos no Senhor. Perseverar até o fim será salvo. É na vossa perseverança que está a sua salvação. É na vossa perseverança, é na sua luta, é no seu combate, é na sua corrida que está a sua salvação. Sede renovado nessa manhã, por meio da palavra que é viva, que é eficaz. Seja livre de toda opressão. Seja livre de toda opressão. Seja livre de todo desânimo. Seja livre de todo cansaço, porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Seja livre nessa manhã para continuar caminhando. Não desista. Não desista. Seja forte, seja corajoso, seja persistente, seja valente, se esforce, porque o reino de Deus é alcançado por esforço. O reino de Deus é alcançado por esforço. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, pelo teu Espírito, pela tua presença, porque o Senhor nos deu a tua palavra, o Senhor nos confiou a tua palavra, Senhor, e a tua palavra é suficiente para nós. A tua palavra nos dá habilidade para vencermos as dificuldades. A tua palavra nos habilita para vencermos, para superarmos as dificuldades. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Muito obrigado, Senhor. Que nós possamos amar mais a palavra de Deus. Tudo aquilo que é precioso está guardado dentro do nosso coração. E que dentro dos nossos valores, aquilo que nós carregamos, que a palavra de Deus ela ocupe o maior espaço. Que a palavra de Deus esteja ocupando o maior espaço do nosso bom depósito da fé. Que nós possamos guardar com todas as nossas forças. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único. Amai o Senhor de todo o vosso coração, com toda a vossa força. Então esforçai para guardar a palavra de Deus. Que nós sejamos zelosos em guardar, que estejam fixados nos umbrais da nossa casa, que estejam fixados nos lugares aonde nós possamos olhar e lembrar de que o Senhor é bom e que a sua bondade dura para sempre. Que nós possamos lembrar, para onde nós olharmos para a nossa vida, nós possamos lembrar da palavra de Deus, daquilo que Ele fez nas nossas vidas, de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel e justo para dar cabo até a volta de Cristo. Que você seja forte e corajoso. Irmãos, e encerrando, sabe, naquele tempo, Paulo, ele foi um exemplo para aqueles irmãos. Um exemplo de um homem que combateu o bom combate, de que completou a carreira e de que guardou a fé. Sabe, nessa manhã eu quero orar pela vida do nosso pastor. Vem cá, pastor Antonino. E também nós podemos olhar para a vida dele.
Irmãos, não espere. Ele não está aqui mais no nosso meio para ele ser um exemplo para você. Ele é um homem que tem combatido o bom combate. Ele é um homem que tem seguido uma carreira, que tem corrido uma corrida de disciplina. Ele tem esmurrado o seu próprio corpo por causa da cruz, do evangelho que lhe foi confiado. E ele tem guardado a sua fé. Irmãos, eu sou fruto da obediência dele a Deus. E essa obediência dele a Deus alcançou o meu coração, alcançou a minha vida, alcançou a minha casa. Foi aqui que eu batizei. Foi aqui que eu construí a minha família. Foi aqui que eu me tornei melhor. Foi porque ele decidiu obedecer a Deus. Ele pode falar para nós: sede, pois, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não espere chegar o último dia dele não estar aqui mais, de você talvez olhar e começar a chorar e não ter aproveitado de estar perto dele, de aprender com ele, de aprender a combater os combates, de aprender a correr a corrida e de aprender a guardar a fé. Valorize. Vamos valorizar mais, vamos honrar mais, vamos aproveitar mais, porque isso está raro no nosso meio. Está raro um homem zeloso, está raro um homem íntegro, está raro hoje no nosso meio um homem que tem a cultura do reino dos céus implantada no seu coração. Mas aqui está um no nosso meio, na nossa frente. Nós temos um exemplo. Estenda suas mãos. Vamos orar pela vida do nosso pastor. Ele também cansa, ele também se fadiga, ele também luta, ele também tem os seus conflitos na mente, no coração. Pai, nós oramos pela vida do nosso pastor. Obrigado, Senhor, porque ele tem sido zeloso, fiel, íntegro. A visão que lhe foi confiada, e como rebanho, ele tem nos conduzido a pasto verdejante, Deus. Como pastor, ele tem nos conduzido a pasto verdejante. Ele tem nos dado o verdadeiro alimento. Ele tem nos dado a verdadeira comida, que é a tua palavra. E nós oramos nessa manhã, Deus, para que o Senhor possa trazer alívio sobre o seu coração, alívio sobre a sua alma, sobre a sua mente. Guarda, Deus, a vida do nosso pastor, renova as suas forças, que os dias dele sejam longos nessa terra, Deus, que o Senhor possa preservá-lo em vida, para que mais vidas sejam alcançadas através do seu testemunho e do seu estilo de vida. Nós abençoamos a vida do nosso pastor e queremos honrá-lo nessa manhã, Deus, porque muitas das coisas que nossa família, a nossa casa, a minha casa está colhendo é fruto da sua obediência, é fruto do seu suor, é resultado das suas lágrimas, é resultado dos seus joelhos, Deus, dobrados diante do Senhor. Deus, muito obrigado pela vida do nosso pastor. Que o Senhor possa encher o coração dele de alegria, de satisfação, de prazer, de saber que o seu trabalho no Senhor não está sendo em vão. Que ele seja forte, que ele seja corajoso, para que ele possa continuar essa corrida da fé, para que ele possa continuar, Deus, combatendo o bom combate e completando a carreira. Muito obrigado, Deus. Nós oramos por todos os nossos pastores, por todos os obreiros, por todos os evangelistas, por todos aqueles que servem ao Senhor nessa casa. Muito obrigado por todos aqueles que têm se empenhado em batalhar, Deus, pela fé santíssima que uma vez me foi entregue. Assim nós oramos, Deus, declarando a renovação do Senhor sobre a alma, sobre o corpo do pastor Antonino. Que ele seja renovado, que ele seja na mesma força, no mesmo vigor
como esteve Caleb e Josué, quando Deus foi lhe dado a promessa. Que ele esteja na mesma expectativa, na mesma alegria, na mesma intensidade, com o mesmo vigor, sabendo que o Senhor é Deus e que o Senhor zela para que a tua palavra se cumpra sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Deus nos deu a resposta que nós precisamos para ter uma vida de vitória, uma vida de conquista, uma vida de intensidade na presença dEle. Que essa palavra venha gerar temor em nós. O segredo de uma vida vencedora é combater o bom combate, é acabar a carreira e guardar a fé, é a consciência de que eu estou prosseguindo, que eu estou crescendo, que eu estou avançando, que eu vou deixar um legado para a próxima geração, que nós somos responsáveis para dar continuidade àqueles que estão desacreditando em Deus. Aqueles que estão acreditando em vãs filosofias na faculdade, muitos estão abandonando a fé por causa das vãs filosofias. Mas o Senhor nos deu graça e nós estamos aqui para receber esta palavra viva e eficaz. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós somos tão gratos a Ti por termos liberdade de ouvirmos esta palavra, de guardarmos esta palavra. É o segredo da vitória. É meditar nesta palavra de dia e de noite e ter o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. Então faremos prosperar o nosso caminho e seremos bem-sucedidos. Leva-nos debaixo do temor do Senhor. Leva-nos debaixo da unção desta palavra. Que ela continue penetrando no nosso coração, dividindo a alma do Espírito juntas e medula, e trazendo, Deus, o discernimento espiritual para nós. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Que ao entrarmos na nossa casa, a unção que estamos recebendo aqui agora seja liberada sobre os nossos familiares. Que seja uma manhã maravilhosa, um almoço maravilhoso, Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai. Que possamos desfrutar desta presença gloriosa do Senhor em nós. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação e comunhão do Espírito Santo desça sobre nós e permaneça para sempre. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Senhor Jesus.